partidário, portanto não um partido, se deveria formar um movimento político e cívico, e no dia 20 de outubro fez-se em Lisboa a primeira reunião geral de aderentes desse mesmo movimento. No dia 10 de novembro, em Santarém, foi constituída a associação, constituída, digo eu, com a aprovação dos estatutos e com a eleição dos primeiros órgãos sociais. E só agora, no passado dia 4 de janeiro, por coincidência também, por coincidência ou não, também em Santarém, no notário em Santarém, foi então constituída a associação com a forma jurídica que tem atualmente. O Mais-D foi então constituído tendo como missão ser um movimento político e cívico, como já disse, não partidário também disse, de âmbito nacional, já vamos desenvolver isso um bocadinho mais, cuja missão passa pela renovação da democracia, pela dignificação, da política e dos políticos, pela aproximação destes aos cidadãos, pela exigência e transparência em geral, pela valorização da ética na política e, essencial agora aqui, pelo fortalecimento da democracia participativa. O que é que queremos dizer na prática e que ações é que existem então e que têm existido ao longo destes 3 meses na prática sobre isto? Democracia participativa, já fiz a referência. Âmbito nacional, já vamos desenvolver. Presença autárquica, essencial, e daqui a pouco já lhes vou lançar alguns desafios disso também. Relacionamento com outros movimentos e associações, quer cívicos, quer políticos, quer até na área de solidariedade e culturais. E nestes movimentos estamos a falar quer de movimentos e associações portuguesas, quer de movimentos e associações internacionais. Posso-me esquecer daqui a pouco de referir, estamos neste momento a começar a constituição de uma plataforma de movimentos internacionais, não só da Europa sequer, e que está a ter, apesar de o que está a ser preparado de ter uma semana ou 15 dias, não é, Rui? Portanto, em 15 dias, salvo erro de trabalho, tem já a adesão de um elevado, elevado relativo, 14 movimentos não portugueses. De 8 países e 5 continentes. 8 países? Diz? 5 continentes. 5 continentes. 5 continentes. Estamos o pleno dos continentes. Ações do terreno, obviamente, também muito importante, porque, como dizia há pouco, o Mais-D não é nem de perto um movimento de internet. Apesar de usarmos e muito as redes sociais e a internet, o nosso objetivo é a atuação direta, obviamente. Tomadas de posição, falaremos também daqui a pouco um pouquinho só sobre isso, mas tomadas de posição é o que temos feito neste momento diariamente, com um eco que na comunicação social muitas vezes é reduzido. Quem não acompanhar os nossos meios de divulgação pode por vezes não ter consciência deste trabalho que é grande, que está a ser feito neste sentido. Como é que começámos a criar esta coisa? Foi criando um conjunto, que neste momento estão quase completos, de documentos estruturantes. O primeiro foi apresentado no dia 20 de outubro, na primeira reunião geral de aderentes que lhes falei há pouco, 7 ideias para Portugal. É um documento resumido, mas que foca alguns pontos importantes, que são, dessas 7 ideias, que passam pela participação e mobilização, daqui a pouco falaremos sobre essa necessidade também, o combate à partidocracia, portanto aos partidos da maneira como os conhecemos agora, o mudar de rumo em muitos aspectos, ou em quase todos os aspectos da nossa política e do nosso país, a renegociação da dívida que temos, uma mudança da relação do Estado com as pessoas, a sustentabilização do ambiente e um dos nossos grandes focos, que é a lusofonia e o relacionamento com os países da lusofonia. Aqui ao lado veem também o outro documento essencial, um documento muito mais extenso, já devem ter tido acesso a ele pela internet e lá fora está disponível, tal como as 7 ideias, para quem pretender levar em papel, que é, no fim de contas, o desenvolvimento das nossas ideias sobre Portugal e sobre o mundo. Todos estes são documentos dinâmicos que estão sempre, como falávamos da democracia participativa, estão sempre abertos a sugestões, a alterações, e mesmo estatutariamente está previsto que serão revistos periodicamente, alguns de 6 em 6 meses, outros de ano a ano, mas podendo ser mais a miúdo. De trabalho, para não nos massacrar aqui muito, de nosso trabalho ao longo de 3 meses, temos como essencial a constituição de núcleos locais. O âmbito do Mais-D é, como sabem, nacional. Portanto, queremos cobrir em breve relativo, todo o país,
Neste momento temos núcleos em formação ou formados em Passos de Ferreira, Porto, Lisboa, Viseu, Mangualde, Abrantes, Cascais, Amadora também que não está aqui, Santarém e em vários outros, aqui estão alguns exemplos. Este é um trabalho essencial que temos feito junto dos associados de cada um destes concelhos. Poder local, estamos na altura, 2013 é ano de eleições autárquicas. E aqui queria-lhes lançar um desafio que nós temos lançado a todos os nossos associados várias vezes, que é que na vossa freguesia, no vosso concelho, procurem saber, procurem indagar, procurem procurar, desculpem o pleonasmo, elementos que sejam pessoas válidas, sejam pessoas consideradas na zona, de modo a que possamos ter candidaturas diferentes a estas autarquias. Estas candidaturas podem ser pura e simplesmente apoiadas só pelo +D, ou podem ser candidaturas próprias do nosso movimento. O importante é que estas candidaturas se revejam, obviamente, num outro documento que vamos, durante a semana que vem, divulgar para recolher opiniões e sugestões de alteração para todos os associados e aderentes também, que é a Carta Participativa Autárquica. Portanto, onde é defendido, como o nome indica, um modelo de democracia participativa, obviamente que adaptado a Portugal. Não somos a Suíça, não somos a Dinamarca, não somos outros países que o adotam, portanto temos que adaptar, obviamente, à nossa realidade. Penso que é um documento bastante completo e que, julgo que com a contribuição de todos, poderá ser um documento importante para o futuro do poder local. Falávamos em movimentos e associações, temos tido participação em alguns encontros com outros movimentos que têm tido lugar neste mês de janeiro. O primeiro foi em Miranda do Corvo, talvez tenham ouvido falar, apesar de ter tido até presenças mediáticas e tudo, muitas vezes as coisas não passam, e neste caso penso que passou pouco também, na comunicação social. Foi no dia 13 de janeiro, peço só desculpa aqui que as fotografias, vocês calhar não davam por isso, mas as fotografias estão trocadas. Portanto, no dia 13 de janeiro foi em Miranda do Corvo, como disse, e tiveram presentes 19 movimentos, alguns com quem estabelecemos contactos e as parcerias que dali virão poderão ser muito importantes no desenvolvimento de algum trabalho que não é tão fácil de desenvolver por cada movimento separadamente. O outro foi na semana passada, extremamente importante também este fórum no âmbito das autarquias. Foi organizado pela Associação de Movimentos de Autarcas Independentes. Teve a participação, que ali vê na fotografia, do Dr. Paulo Moraes, e em que houve 3 painéis em que o +D teve participação ativa, portanto teve intervenção em todos. Tivemos muita importância a este evento e estiveram lá presentes 4 elementos do +D que passaram pelos 2 elementos da Coordenação Nacional e o Presidente da Mesa da Assembleia Geral e a Presidente do Conselho Geral. Ações de rua, alguns de vós terão acompanhado na comunicação social, esta passou na comunicação social, se bem que depois à tarde o Vali Azevedo resolveu, ele não resolveu, foi obrigado a voltar para Portugal e passou a ser ele a notícia. Também houve uns senhores que na manifestação, no dia em que cá esteve a Sra. Merkel, e é isso que me refiro, que fizeram lá umas fogueiras, e para a comunicação social, obviamente que é sempre muito, obviamente não diria, mas é sempre muito mais atraente as coisas quando são feitas pela negativa do que pela positiva, e então eles captaram a atenção a partir daí. Mas ainda tivemos alguma divulgação e 2 ou 3 entrevistas sobre a nossa opinião relativamente a este assunto, como dizia, na visita da Sra. Merkel a Portugal. Âmbito completamente diferente e não político, no dia 8 de dezembro, e depois teve continuidade e continua a ter, fizemos uma campanha, a campanha que chamámos +P, talvez tivessem conhecido pelo Facebook ou por fotografias que tenham visto depois. A campanha +P que procurou e continua a procurar incentivar as pessoas a fazerem uma de 3 coisas: comprarem português, comprarem local ou comprarem no comércio tradicional. E dizemos uma de 3 coisas, destas 3 coisas, porque sabemos que, como está a economia e as finanças de cada um, será difícil fazer as 3 coisas em simultâneo. Mas se fizermos uma, já é com certeza bom. Foi uma ação que teve lugar por todo o país, não propriamente em todos os concelhos ou em todos os distritos, mas foi relativamente alargada: Viseu, Santarém, Lisboa, estou a falar em termos de distritos, Porto e Coimbra em Mira só.
em que foi uma ação muito engraçada para os elementos de lá que nunca tinham feito, do núcleo de lá, que nunca tinham feito a ação semelhante, segundo eles. Falava depois que tínhamos tomadas de posição diárias agora e também para os órgãos de comunicação social mais espaçadamente, com o reflexo, como tinha dito, com o acompanhamento que não é o que desejaríamos nem perto disso, mas isso não é um problema só nosso, e que focam, não vou agora estar a referir aqui um a um, os slides são mais ou menos, ou as figuras são mais ou menos elucidativas, que têm incidido sobre estas e várias outras coisas. A questão parlamentar, queria só aqui fazer alguma referência a propósito deste caso da deputada que foi apanhada com excesso de álcool, não propriamente só por isso, mas porque põe muito em questão se os deputados têm imunidade parlamentar ou se têm impunidade parlamentar. É algo que com o nosso movimento se tem preocupado. Outra questão também é se os representantes do Parlamento são representantes realmente do povo que elegeu ou são representantes dos partidos. Nós vimos ainda no último orçamento pessoas, deputados, a aprovarem o orçamento e depois a seguir dizerem que, ou a fazerem uma declaração de voto, porque afinal não concordavam com aquilo, mas tinham votado, não é? Portanto, estão lá pura e simplesmente para obedecer aos partidos. Outra questão extremamente importante, e ainda há pouco ao almoço falávamos disso, ali com o Fernando Lucas e com a Leonor, é a questão dos advogados que, de manhã ou de tarde, não interessa, que têm os seus clientes e que são simultaneamente deputados e, portanto, à tarde vão, ou noutro período do dia, vão criar ou defender leis que interessam aos seus clientes. A interpretação das leis é uma questão com que nós temos, em que nós fizemos recentemente uma reclamação, digamos assim, não foi reclamação, como é que foi, Rui? Desculpa lá, à Comissão Nacional de Eleições. Queixa. Uma queixa à Comissão Nacional de Eleições sobre a interpretação que é dada para a limitação dos mandatos. O espírito da lei é, obviamente, como todos vocês saberão com certeza, o espírito da lei, ou pensarão com certeza, o espírito da lei é certamente o de que os presidentes de Câmara e presidentes de Junta, ao fim de 3 mandatos, não se podem voltar a candidatar, portanto, nem nessa autarquia, nem noutra autarquia. No entanto, a interpretação inclusive da Comissão Nacional de Eleições não é essa. A questão também absolutamente caricata do fórum, eles não chamaram fórum, chamaram congresso, não é congresso também, desculpem, não me lembro o termo, da sociedade civil, fechado, onde supostamente seria para discutir a sociedade civil e os problemas, as questões do país, e que ficou fechado a um conjunto de convidados, não podendo sequer a comunicação social ser livre de transmitir o que lá se passava. Estes são só alguns dos exemplos. O problema da comunicação social, a imparcialidade, a objetividade, a liberdade de imprensa, os problemas económicos que muita comunicação social regional tem, que levam também a que não publiquem coisas que não sejam, diria, politicamente corretas. O Estado Social, que tão falado tem sido agora. A justiça, que é um problema antiquíssimo, a justiça que não funciona, e muitos outros. Como é que podemos fazer isto? Como é que temos feito isto? Através de algumas ferramentas, como iniciativas legislativas de cidadãos, que, como alguns saberão, não é nada fácil de fazer. Até agora, desde 2003, salvo erro, em que a legislação sobre isso entrou em vigor, existiram 2, uma delas há cerca de 15 dias, e com um tratamento que dentro de um mês veremos, mas que não me parece que vá ser o mais indicado ou conveniente, o que imporia que 35.000 assinaturas que são necessárias, que penso que fazem a ideia da dificuldade de recolher 35.000 assinaturas que são necessárias para uma iniciativa destas, depois chega à Assembleia e a decisão seja que vai ser discutida na especialidade. Alguns dizem que isso quer dizer, ou quererá dizer, que nunca mais venha a ser discutida, veremos. Outros, petições, queixas, denúncias, vigílias, manifestações ou apoio a manifestações, quando elas não têm um caráter pura e simplesmente ou obviamente manobrado, reuniões com partidos e agentes políticos e institucionais, debates, conferências, como hoje aqui estamos a fazer, e as tais ações de rua que já há pouco falámos também.
Mas queria, e não sei se o Fernando Faria está aqui, o Fernando Faria saiu, eu gostaria de ouvir isto, queria dizer-lhes que, para nós, o principal perigo, mais talvez de todos estes, é a desmotivação das pessoas, que hoje, mesmo com todas as dificuldades que temos e que o país tem, continua a existir, a desmobilização. Ainda não temos uma grande, não é nós do movimento, mas é em geral o país, não temos uma grande capacidade de mobilização, ainda não existe. Talvez as dificuldades ao longo deste ano o façam isto, neste sentido, de melhorar. Estava a falar em ti, Fernando Faria, deixa chegaste só agora. E o próprio desinteresse, que é lógico, uma vez que nós nos habituámos a que não adiantava muito interessarmos pelas coisas ou tentarmos defender alguma coisa, porque as políticas, eles, como nós costumamos dizer, resolviam sempre as coisas como entendiam. Mas isso não pode continuar. E, portanto, eu queria lançar também às pessoas que aqui estão um apelo para que se motivem, para que não fiquem como a família Simpson, sentadinhos no sofá à noite, que é muito mais fácil do que ir tentar defender alguma causa, que façam como este bonequinho, que eu quando estava a preparar este PowerPoint, desculpem só a referência, mas quando estava a preparar este PowerPoint, pus ali os Simpson, que eu conheço obviamente há muitos anos, como todos vós, e depois perguntei à minha filha que estava ao pé de mim, a minha filha tem 6 anos, perguntei-lhe qual é que era o boneco que era trabalhador, o desenho animado que era trabalhador. Então ela disse-me que era o Mani Mãozinhas, acho que é o nome, e eu fui buscar uma imagem do Mani Mãozinhas realmente muito trabalhador, como todos nós devemos ser, neste caso, na defesa da cidadania e de todos estes princípios que temos estado a defender. Já agora puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha para terminar e pedir ou sugerir aos que aqui estão e que não são ainda associados do Mais D que o façam, pois só dessa forma é que conseguimos ter mais força. Isto, a cota poderia ser um problema hoje em dia, visto que a situação financeira de cada um não é normalmente brilhante. A nossa cota é livre, não é, ninguém deixa de ser associado por não poder pagar a cota. Ali na ficha começa em 5 euros, mas se alguém não puder sequer pagar os 5 euros anualmente, não é por isso também que deixará de ser associado mais. O importante é que participe, mais ou menos ativamente, de acordo com a disponibilidade e a possibilidade de cada um. Terminava só com uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que é muito conhecida, mas que eu gosto muito, e que tem sido ao longo deste caminho que, como viram, começou já em 2011, ou até antes, tem sido muito importante para nós, para tentarmos continuar a lutar por alguma coisa que nem sempre parece fácil e quando o horizonte futuro parece estar um bocadinho negro para conseguirmos tentar alterar alguma coisa. Desculpem, isto andou ao contrário. Deixo-os agora com este slide durante um bocadinho e antes da intervenção do Miguel Real, para lhes dizer que tudo isto que eu aqui disse e muito mais podem acompanhar diariamente. Isto são sites que são atualizados diariamente, podem acompanhar no principal, o site institucional, que é o maisdemocracia.org, no nosso blog também, onde são postas essas tomadas de posição diárias, são lá colocadas todas e com uma fácil leitura, isto porque no YouTube, ou sobretudo, desculpem, no Facebook, sobretudo no grupo que tem 11 mil e tal pessoas, não é, e portanto em que cada pessoa põe a opinião que tem, que não é necessariamente, nem normalmente, a opinião do Mais D, é mais difícil ter acesso a essas coisas, mas pelo blog ou pelo canal do YouTube, do nosso próprio canal, isso é bastante fácil de acompanhar. Portanto, temos informação disponível em muitos lados, portanto, toda esta informação que eu aqui dei e muito mais, podem acompanhá-la diariamente ou quando tiverem para isso disponibilidade. Muito obrigado e vamos passar a palavra.